Bom dia a todos! Hoje eu, Sara e a Camila vamos apresentar para vocês o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. O SNUC foi criado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou seja, ele tem 21 anos, quase a idade de muitas pessoas aqui da nossa turma. Em seu artigo 2º, ele traz a definição de diversos conceitos que são imprescindíveis para a gente entender no total essa lei. Entre eles é a unidade de conservação, o que é a conservação da natureza, o que é a diversidade biológica, o que é um recurso ambiental, as diferenças entre preservação, proteção integral e conservação in situ, assim como o que é o manejo, o que é o uso indireto, o uso direto, o uso sustentável, o que é o extrativismo, o que é a recuperação e a restauração que ocorre nas áreas degradadas, o zoneamento, o plano de manejo, o que são as zonas de amortecimento e os corredores ecológicos. O SNUC, ele é um conjunto de unidades de conservação tanto nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Os objetivos do SNUC é contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. É muito importante lembrar das águas, não somente dos recursos que estão em terra firme. Também é proteger as espécies ameaçadas de extinção, tanto no âmbito regional quanto no nacional, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger as paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, proteger as características relevantes tanto de natureza geológica quanto geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Também é proteger e recuperar os recursos hídricos e edáficos, ou seja, do solo, recuperar ou restaurar os ecossistemas degradados, proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. E, por último, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. As diretrizes que regem o SNUC abordam que, dentro do conjunto das unidades de conservação, estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Também preza por mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional das unidades de conservação. Também busca a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Também busca o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. As diretrizes também incentivam as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e a administrarem as unidades de conservação dentro do Sistema Nacional. Também asseguram, quando possível, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. As diretrizes também permitem que haja o uso das unidades de conservação para a conservação in situ das populações variantes selvagens, dos animais e das plantas domesticadas e dos recursos genéticos silvestres. Também asseguram que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitas de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e as necessidades sociais e econômicas locais. Também considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e na adaptação dos métodos e técnicas de uso sustentável desses recursos naturais.
Diretrizes que também garantam às populações tradicionais, cuja subsistência dependa da utilização dos recursos naturais que existem no interior dessas unidades de conservação, meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos com a criação dessas unidades de conservação. Para finalizar, essas diretrizes visam garantir uma alocação adequada de recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. E também busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, sejam próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimentos e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Como dito anteriormente, a gestão das unidades de conservação é feita pelas 3 esferas do poder público, tanto federal quanto estadual quanto municipal. O órgão consultivo e deliberativo do SNUC vai ser o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que vai possuir a atribuição de acompanhar a implementação do sistema. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente, que vai ter a finalidade de coordenar o sistema. Já os órgãos executores serão o ICMBio e o IBAMA em caráter supletivo, além dos órgãos estaduais e municipais com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais em suas respectivas esferas de atuação. As unidades de conservação integrantes do SNUC vão se dividir em 2 grandes grupos: as unidades de proteção integral, que visam preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos pela lei. E as unidades de uso sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais ali existentes. As unidades que estão dentro da categoria de proteção integral são a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre. Já as unidades de conservação de uso sustentável, nós podemos citar as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particular do patrimônio natural. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui da cidade de Santarém, nós vamos exemplificar com o caso das 2 unidades de conservação mais próximas da nossa cidade, que é a Floresta Nacional do Tapajós, muito conhecida pelos nossos alunos, que nós temos muitas aulas práticas lá, e a Reserva Tapajós Arapiuns. A Floresta Nacional do Tapajós foi criada em 1974 e está dentro dos limites de 4 municípios, sendo estes Aveiro, Belterra, Placas e Rurópolis. Na Floresta do Tapajós, os comunitários trabalham com produções para seu próprio sustento, produção de farinha e outros frutos. Também trabalham com a extração do látex e a produção do couro ecológico a partir desse látex, produção de biojoias, móveis artesanais, comercialização dos frutos como açaí, polpas, licores, produção de mel, criação de peixes. Também trabalham com o turismo de base comunitária. Uma das comunidades mais visitadas é a comunidade de Jamaraquá, que é a que está sendo exibida nessas 2 fotos, onde possui um igarapé muito lindo, muito procurado pelos turistas, e também é mostrado aos turistas como ocorre o processo de extração do látex das seringueiras, desde a extração até a fabricação das biojoias. Essas imagens apresentadas aqui são parte do meu acervo pessoal, de uma das aulas práticas que eu pude acompanhar, ministradas pelo professor João Ricardo, de produtos florestais não madeireiros. Aí, nessa aula, a gente aprendeu todo o processo de fabricação do couro ecológico, desde a extração, a preparação das mantas, como é feito a pigmentação, a coagulação delas, até a produção dos chaveirinhos, brincos, cordões, toda a gama de artesanatos que eles produzem.
E além do turismo e dos artesanatos da biojoias, a Floresta Nacional do Tapajós também possui uma cooperativa que faz o manejo florestal comunitário, que além da comercialização da madeira em tora, como a gente pode ver na foto à esquerda, é uma madeira toda certificada pelo FSC. Eles também fazem o aproveitamento dos resíduos, são essas fotos da direita. Eles produzem alguns artesanatos, alguns utensílios com essa madeira certificada. O outro exemplo que a gente vai trazer para vocês é a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, que fica situada na outra margem do rio Tapajós. E a Resex Tapajós Arapiuns foi criada em 1998, bem mais nova do que a Floresta Nacional do Tapajós. Ela abrange o território de 2 municípios, que é Aveiro e Santarém. Os comunitários da Resex, eles trabalham com a extração de óleos, fabricação de pequenos móveis de madeira, biojoias, artesanatos diversos com palhas e também produzem a farinha, que é a sua principal atividade produtiva dentro da Resex. Também ocorre a atividade de turismo por suas belas praias, como é possível visualizar nessas fotos. Oi, aqui quem fala é a Camila e vamos dar continuidade ao conteúdo abordando o capítulo 4 da Lei 9.985 de 2000, que vai retratar a criação, implementação e gestão das unidades de conservação. Bom, logo de cara a gente tem uma pergunta. Quem é que cria as unidades de conservação? Com base no artigo 22 da lei, elas são criadas por ato do poder público, podendo ser um decreto, não necessariamente uma lei. E essa criação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que vão ali permitir identificar a localização, as dimensões e os limites mais adequados para a unidade. Contudo, essa consulta pública ela não vai ser obrigatória em extensão ecológica e reserva biológica. Para as demais categorias das U6, ela é obrigatória. Bom, uma UC ela pode ser modificada? A resposta é sim. Porém, quando há ampliação dos limites sem a modificação dos limites originais, ela pode ser feita por meio de um decreto. Agora, quando ocorre a modificação desse limite, ou seja, a UC ali ela pode ser reduzida ou mudado um pouco o local dela, ali já vai precisar de uma lei específica. Aqui outro ponto importante da lei do SNUC é que a posse e uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas reservas extrativistas e nas reservas de desenvolvimento sustentável devem ser reguladas por contrato. E com isso é exigido que essas populações tradicionais participem da preservação, recuperação, defesa e da manutenção da unidade de conservação. E além disso, o uso de recursos naturais por essas populações deve obedecer a algumas normas, que são essas 3 que eu coloquei aqui, que é proibido o uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus hábitats. E é proibido também práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural da floresta e demais normas estabelecidas na legislação no plano de manejo da unidade. Nas disposições da lei, também consta que as unidades de conservação, com exceção das APAs e das RPPN, elas devem obrigatoriamente conter uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Aqui eu coloquei essa imagem para mostrar aqui o que são zonas de amortecimento e corredores ecológicos. Essas zonas, elas visam reduzir a pressão ambiental que a unidade sofre das atividades antrópicas ocorridas ao redor da área protegida, como mostra aqui nessa figura. E em relação aos corredores ecológicos, a própria lei define que são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que vão ligar aí as unidades de conservação, possibilitando que entre elas duas haja um fluxo genético e o movimento da biota, e também facilitando a dispersão de espécies e a recolonização das áreas degradadas.
Agora, em se tratando do plano de manejo, a lei define como um documento técnico, onde vão ser estabelecidos os zoneamentos e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas que vão ser ali necessárias à gestão da unidade. Fala também que é garantida a participação das populações residentes na elaboração, atualização e implementação do plano, das RESECs, RDS e das APAs, e quando couber também das florestas nacionais e das áreas de relevante interesse ecológico. As unidades de conservação elas podem ser geridas por organizações da sociedade civil também, de interesse público, com objetivos afins aos da unidade. Isso mediante um instrumento a ser firmado com os órgãos responsáveis por sua gestão. Agora, em relação às espécies não autóctones, ou seja, as espécies exóticas, a Lei 9.985 de 2000 ela proíbe a introdução dessas espécies nas unidades de conservação. Mas, como tudo nessa vida há uma exceção, a lei também traz lá suas ressalvas, que são as categorias de unidade de conservação em que essas espécies elas podem ser introduzidas, como mostra aqui nesse fluxograma. As áreas de proteção ambiental, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentáveis, áreas particulares de refúgio de vida silvestre e monumentos naturais. Podem ser introduzidas essas espécies, animais e plantas, desde que sejam compatíveis com as unidades de conservação e que também estejam previstas no plano de manejo. Além das unidades de proteção integral e de uso sustentável, a lei também traz algumas disposições acerca de uma categoria de área protegida conhecida como reserva de biosfera, que é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e de uso sustentável de recursos naturais também, que tem ali como objetivos básicos a preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Agora, a respeito dos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos que causam significativo impacto ambiental, o empreendedor ele é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação, baseados no IARIMA. E a lei prevê também que essa obrigação deve ocorrer nas unidades de proteção integral. Porém, recentemente houve uma atualização nessa lei que introduziu a possibilidade de que seja cumprida também em unidades de conservação de uso sustentável, especialmente as localizadas aqui na Amazônia Legal. E também a lei define que os recursos destinados pelo empreendedor eles não poderiam ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. E o Supremo Tribunal ele declarou inconstitucional essa expressão de que não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais, porque o valor da compensação ambiental, segundo eles, deve ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, dispensando a fixação de percentuais sobre os custos do empreendimento. E para finalizar a nossa apresentação, eu listei aqui alguns desafios que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação vem sofrendo durante esses 22 anos desde a sua implementação, que eu pude destacar como os três principais, que é a falta de recurso financeiro, escassez de funcionário e insuficiência de infraestrutura. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, em parceria com os novos tribunais de contas estaduais aqui da Amazônia, realizaram uma auditoria visando ali conhecer melhor a realidade da gestão das unidades de conservação e identificar também a oportunidade de melhoria. E eles constataram que, apesar da disponibilidade de fontes extra-orçamentárias, os recursos que chegam às unidades de conservação não são compatíveis com as suas necessidades. E, além disso, o quadro de pessoal ainda é escasso, até porque a maioria das unidades de conservação não tem funcionários suficientes lotados na própria unidade.
e a permanência desses servidores são dificultadas pelas condições precárias das unidades de conservação. E em relação à insuficiência da infraestrutura, há uma ausência da maioria das unidades de conservação de bases administrativas e centro de visitações, também de equipamentos, sistema de fiscalizações e dentre outros. E eu acredito que se for superado esses três principais desafios, o sistema nacional unidade de conservação ele pode avançar mais rapidamente do que nos últimos anos, que, segundo alguns pesquisadores, foi tido como um avanço um pouco lento. E essa foi a nossa apresentação. Quero agradecer a presença de todos e espero que tenham gostado.